O América não está atrás de um saco de dinheiro. Vocês anunciaram já dentro da sua gestão o maior patrocínio da história do América. Teve 2 pontos que favoreceram. Pay-per-view no futuro vai ser para o torcedor comum. Quem vai no estádio vai ser só rico, porque não vai ter dinheiro. Os estádios vão ser muito caros, né? O que mudou tanto no futebol no que diz respeito a esse marketing, ao negócio? Então tem duas maneiras de se levar torcedor no campo. Que bom ter você com a gente aqui mais uma vez no Dimar Entrevista, segunda temporada, trazendo com certeza personalidades aí do esporte para a gente falar de muitas coisas. E eu hoje recebo com muito carinho. Aliás, parece que eu estou recebendo só amigos nesse programa. São também amigos e são super competentes. Hoje eu trago o Marconi Barbosa, atual diretor de marketing e negócios do América, mas que já passou pelo Cruzeiro, pelo Paysandu, pelo Fluminense, já foi eleito melhor diretor de marketing quantas vezes? Indicado 3 e recebido o prêmio de melhor 1 vez. Aí tá vendo? E entre todas as equipes da Série A do Brasileiro. Exato. Né? E foi pelo Cruzeiro esse? Foi pelo Cruzeiro. Foi pelo Cruzeiro. Por que eu estou falando isso? Porque ele já trabalhou em diversas equipes e tem essa experiência toda e chega ao América nesse novo momento do América, né? A gente fala assim, o América mudou de patamar, mudou em várias circunstâncias. Aí que você vê, ele traz um profissional deste tamanho para dirigir o seu marketing, né? O seu negócio, coisa que a gente sempre cobrou tanto do América, né? E o Salum, enfim, eu falo Salum porque eu conheço o Salum da época que o Salum era presidente, depois quando o Salum falou, eu não quero mais, aí foi embora, aí o Salum não aguentou e voltou, aí o Salum virou o presidente de novo, e depois ele virou o presidente da SAF, ou seja, uma história maravilhosa de Salum, mas eu queria agradecer muito a presença do Marconi, porque além de ser essa pessoa competente, maravilhosa, é um ser humano, assim, dos grandes seres humanos que a minha carreira me deu chance de conhecer, um amigo querido, né? Quando eu era assessora de imprensa do Cruzeiro e eu deixei a assessoria e voltei para Bandeirantes, o Marconi foi ocupar, eu não digo me substituir, mas ocupar um lugar que já era e já deveria ser dele, que era o de assessor de imprensa do Cruzeiro, e foi lá que ele começou, enfim, essa trajetória. Antes comigo, a gente já trabalhava junto há muito tempo, né? E depois aí cumprindo essa trajetória, e por isso eu estou muito feliz de receber mais um amigo. Obrigada, Marconi. Ô, Dilmara, poxa, eu fico até emocionado toda vez que a gente se encontra, toda vez que a gente divide aí uma mesa de entrevistas, né? Porque sempre vem à minha memória o meu começo, né? E uma das primeiras portas, quem abriu para mim foi você, né? No Cruzeiro, quando eu entrei lá como estagiário, saí do clube como diretor e com um trabalho muito bem consolidado, foi bem, né? gente? De assessor de imprensa, ele saiu como diretor. Estagiário, né? É verdade, sou estagiário ainda, né? Então, assim, e foi importante aquele início, né? Uhum. Tem outras pessoas também que participaram desse processo, fora do Cruzeiro e no Cruzeiro também, mas você foi uma das que acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial, e hoje eu posso dizer, né, na minha autoavaliação, que eu tenho uma carreira bem sucedida e a gente não pode esquecer jamais de como foi a trajetória, né, e principalmente dos primeiros passos que foram bem importantes e criaram um alicerce, né, para tudo que a gente acabou conseguindo construir no futuro no futuro da carreira, né, e até o momento. Então, mais uma vez, muito obrigado, não canso de te agradecer por isso, e é bom demais estar aqui com você, estar aqui nesse formato, segunda temporada, formato do seu programa. E tenho certeza que cada vez mais ele vai estar mais forte, mais bacana, e bom participar e estar vivendo com você esse momento. Que bom, obrigada. Aproveitar para mandar um abraço enorme para o Paulo Galvão, né, esse grande amigo. O Marconi, a primeira vez que o Marconi foi para o Cruzeiro, ele foi como estagiário do site do Cruzeiro, né? E era com o Paulo Galvão, né? Paulo Galvão. Paulo Galvão que também teve uma história aqui na Sempre Editora, né? É verdade, teve uma cobertura de Copa do Mundo pelo Jornal Tempo. Um cara muito experiente. Grande pessoa também. Outra né? pessoa também que me deu muitos ensinamentos aí nesse começo. Muito bacana. Marconi,
quando a gente fala, né, de marketing, de negócios, a gente fala, e lembra de você, né, lá nos anos 2000, né, quando você começou a fazer isso, seja como estagiária, aprendendo, saindo da parte mais jornalística, indo para a parte dos negócios mesmo, do marketing, é bom até para o estudante de jornalismo, que nunca sabe para onde que ele vai direito, que às vezes as coisas levam a gente para outros lugares. Eu me lembro muito do saudoso Maluf, né, quando ele dizia pra gente assim, eu vou falar uma coisa para vocês, profissional no futebol só tem profissional, jogador é profissional, dirigente é profissional, né, todo mundo que trabalha é profissional, né, a imprensa é profissional, o único que não é o torcedor, que é apaixonado e que é o que acaba sofrendo mais. E o Maluf sempre falava, né, aliás, parece que a gente vê ele falando hoje, né, o Maluf falava assim, pay-per-view no futuro vai ser para o torcedor comum. Quem vai no estádio vai ser só rico, porque não vai ter dinheiro. Os estádios vão ser muito caros, né? O que mudou tanto no futebol no que diz respeito a esse marketing, ao negócio, e hoje as equipes terem, né, a obrigação de ter um departamento voltado para isso? Bom, eu penso que o início da minha trajetória no esporte, né, e no Cruzeiro especificamente, né, ele marca um pouco dessa transformação do futebol, né? Eu lembro que quando eu entrei no clube, o Cruzeiro tinha recebido um investimento na Rix Music, e a Rix tinha feito investimento em outros clubes também, outras empresas também estavam fazendo, né, esses investimentos, e naquele momento iniciou um pouco um processo, né, de melhoria na estrutura fora do futebol, né? O futebol, desde muito tempo, ele tem uma estrutura profissional muito bem concebida, né? Muito bem percebida por todos, né? Tanto com os atletas, comissão técnica, mas a parte esportiva, ela começou a ganhar um pouco mais de atenção. A comissão técnica, ela passou a ter, não ter só o preparador físico e o treinador, ela passou a ter outras ciências também aplicadas ali, a fisiologia, a própria atividade física, ela recebeu muita particularidade. Então houve um crescimento, né, da comissão técnica. A comissão técnica hoje é multidisciplinar. E paralelo a isso, os clubes também começaram a dar uma atenção maior para a parte da estrutura física, da estrutura de negócio, da estrutura administrativa. Então a gente tinha clubes que tinham excelentes resultados esportivos, mas que na parte administrativa ela sofria com algumas questões, né? Ainda no amadorismo, ainda com pessoas que trabalhavam ali por amor, e os clubes começaram a investir mais nessas áreas, né? E o marketing dessas áreas fora o esporte, né? O marketing ele começou a ter uma atenção maior, não só o marketing, mas como também a comunicação, né? Eu lembro que na sua época de assessoria de imprensa, talvez o Cruzeiro ou um outro clube, né, foram os primeiros que de fato montaram uma estrutura de assessoria de imprensa, uma estrutura de comunicação para atender as necessidades da mídia, e depois também o investimento na área administrativa, na área de marketing, na área de negócios. Isso tudo eu acho que aconteceu por uma própria demanda do esporte em si, né? A gente teve um aumento da exposição, um aumento do interesse da mídia, um tratamento melhor do produto, e à medida que o produto ele foi se consolidando mais como produto, passou a receber mais investimento, e a partir daí esse investimento ele recaiu não só na parte esportiva em si, mas também na área administrativa. Eu cheguei agora no América e fiquei bastante impressionado positivamente, né? Já esperava por encontrar isso, né? Mas fiquei muito impressionado com a solidez administrativa, da estrutura administrativa que o América possui, né? Fruto também, como você comentou aí sobre o Salum, né? Que a história do Salum e de outros grandes americanos se confundem com a própria história do América, né? É fruto de muito trabalho dessa gente que está lá há bastante tempo e deixou o clube muito bem estruturado para estar hoje colhendo melhores resultados na área esportiva. Podendo até dizer assim, olha, eu não quero você na minha SAF, ou eu quero, podendo escolher a SAF. Eu sempre digo o seguinte, né, Marconi, a gente está vivendo um novo momento, que é esse da chegada da SAF, né, ou o clube empresa, como queiram, né, quando você fala sobre isso, e você tem vários tipos, né, e é interessante que o torcedor tenha essa noção. Exemplo,
O Cruzeiro, ele teve que praticamente aceitar a SAF que apareceu em virtude das circunstâncias de tudo que ele vivia naquele momento financeiro, né? E ele, eu acho que tem que erguer as mãos e agradecer ainda de ter achado uma SAF comandada por um ex-jogador dele, que no decorrer dessa direção da SAF, ele começou a viver momentos emocionais muito importantes para ele, que ele não tinha vivido aqui. Não sei se ele viveu em outros grupos, porque eu sempre digo o seguinte: o Ronaldo Fenômeno, ele não é um ídolo de clube, né? Você não vai falar assim, tal clube que ele passou, ele chega... Ele é um ídolo mundial. É diferente. Agora, quando você vai para uma arquibancada do Mineirão, você vê o pessoal gritando seu nome, você vê a senhorinha lá que quer tirar uma foto com você porque você é cruzeirense. O emocional dele é diferente. Ele hoje é muito mais emocional Cruzeiro do que ele é, né, gerindo da forma como ele gera, obviamente não sozinho, né? A equipe dele é muito competente. Então, acho que o Cruzeiro tem que levantar as mãos, que ainda foi dessa forma. Mas o Cruzeiro não pode escolher. O Cruzeiro teve que deixar de ter qualquer tipo de influência na SAF, né? E deixar só na associação, porque ele não tinha como escolher, né? A gente está vendo aí o Atlético trabalhando de uma outra forma. Me parece que ele vai ter mais influência do que se imagina, né? Efetivamente na sua SAF. E a gente viu o América com o poder de recusar a SAF. Que é uma coisa que você fala assim, né? Que você conversa com o Salutar e fala, não, mas eu vou trazer alguém de não sei da onde, não sei que lugar. Não vou citar que país, obviamente, que a gente sabe, né, de acordos que estão acontecendo, enfim. Mas ele fala assim, mas eu vou trazer um cara de não sei da onde, pro cara manda, aí lá sabe alguma coisa da América. Por quê? Porque o América, as pessoas não foram observando, mas o América, ao longo dos últimos anos, né, vamos dizer assim, além do que todo mundo sempre falava, né? O que tem mais patrimônio, o que tem mais coisas. O América depende de quem? O América não depende. O América tem uma situação que eles foram fazendo sem SAF, é importante a gente dizer isso, né? Que não atrasa salário, que tem tudo certinho, não faz nada fora do normal, já está indo para o 3º ano de Série A, já disputou Libertadores, tem a Sul-Americana esse ano. O América talvez seja um grande exemplo, né? Quando você pega times da Série A, de um clube que se fez primeiro sozinho e hoje pode definir, eu quero ou não quero, ou pode dar um tempo para esse último investidor que está aí até 31 de janeiro para você definir, ou você define, eu estou indo para outra. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser meio que orgulho pra gente, porque quase todo mundo hoje fica lá catando para ver se não tem uma SAF no mundo, ou então um patrocínio como o Palmeiras tem, né, para poder mudar a sua história. E o América não, ele construiu essa história dentro dele, né? Eu vou fazer um comentário um pouco mais amplo, pelo seguinte, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele tem um problema não administrativo ou de gestão de clubes, embora a gente perceba isso, né? Existem problemas administrativos e problemas de gestão de clube. Mas eu acho que o futebol brasileiro ele tem um problema que é um pouco mais amplo, né? Um problema de conjuntura. Quando você pega um ambiente de negócios, que os principais players desse negócio estão praticamente quebrados, como é o caso do futebol brasileiro, sim, né? Sim, a maioria dos grandes clubes brasileiros, exceto aí talvez o Palmeiras e o Flamengo, que conseguiram um fôlego extra, né, em cima de gestão e patrocínio. Mas venda de jogadores, né? O restante dos clubes, a maioria deles passa por dificuldades. Muitas. Então, se todos os players de um determinado ambiente de negócio estão na mesma situação, o problema não é exclusivamente da gestão individual. Acho que o problema é da conjuntura do futebol brasileiro. Eu não tenho a solução para esse problema. Mas não sei se uma legislação ou se algo mais rígido em torno de como se gasta o dinheiro, como se investe o dinheiro, ou um regramento sobre o salário dos atletas, ou das comissões técnicas, ou dos profissionais de forma geral, ou o pagamento de comissões, enfim, se tivesse algum regramento que pudesse proteger esse negócio, talvez os clubes não estivessem alcançado a situação que estão hoje, né? Então, eu acho que mais do que um problema de gestão que existe, é grave e precisa ser tratado, mas existe um problema também de conjuntura, né? De todos os players desse negócio estão na mesma situação de penúria, né?
Agora, falando especificamente do América, você observou bem, né? A maioria dos grandes clubes, ou dos clubes que estão aí se posicionando para receber investimento através de transformação em SAF, esses clubes eles têm um problema muito grave de caixa para ser resolvido. Uma dívida muito alta, um problema de dívida de curto prazo, uma necessidade de investimento e não tem o recurso para fazer o investimento. Então, boa parte dos clubes estão numa situação um pouco frágil para poder fazer uma negociação com um potencial investidor. O caso do América, o América ele tem uma dívida extremamente, para os níveis do futebol brasileiro, extremamente baixa, não é uma dívida impeditiva, não é uma dívida de curto prazo ou de curtíssimo prazo. A dívida que o América tem, ela está absolutamente equacionada e dentro de um fluxo de caixa que o clube comporta e consegue seguir. O investimento que faz hoje no futebol, como você observou, por terceiro ano, com uma boa performance esportiva, disputou uma Copa Libertadores na temporada passada, vai disputar mais um torneio internacional nessa temporada, com uma perspectiva muito grande no ambiente interno do clube, um anseio de a gente também fazer uma boa temporada novamente, né? A gente está com expectativa muito grande que a gente vai conseguir fazer uma boa temporada, né? Então o América ele tem hoje tem um estádio. Tem um estádio, tem um patrimônio de imobiliário grande, né? Então o América está muito bem posicionado. Qual é a necessidade do América hoje? A necessidade do América hoje é elevar o patamar esportivo. Claro. Então, qualquer conversa dentro do América hoje com potenciais investidores, o investidor tem que mostrar para o América como ele vai fazer para elevar o potencial esportivo. Não é só entregar o dinheiro. O América não está atrás de um saco de dinheiro para resolver um problema imediato ou para queimar esse dinheiro com alguma coisa ou fazer um time em uma temporada. O América está atrás de um projeto onde o América vai ter uma sustentabilidade, um trabalho de longo prazo, onde vai posicionar o América esportivamente num patamar maior do que chegou até agora. Porque nesse patamar que chegou até agora, ele fez sozinho, né? Ele fez sozinho, com as próprias pernas, sem se endividar, sem precisar tomar dinheiro emprestado, sem alavancagem. Ele consegue, óbvio que é muito difícil se manter na posição que o América está, é necessário um investimento maior sim, até para manter a posição atual, né, de estar disputando competições internacionais, estar disputando bem o Campeonato Brasileiro. Ficar nessa posição hoje é bastante difícil, já é desafiador, mas se a gente simplesmente for atrás de um investidor para que ele coloque um dinheiro aqui, não é esse o projeto do América. Então, acho que por isso que o Conselho de Administração, o presidente da SAF, o Salum, eles estão muito atentos, né, a esse movimento do mercado para que, de fato, um investimento ou uma transformação efetiva, uma venda de ações da SAF do América para o investidor, de fato, se transforme em algo benéfico do ponto de vista esportivo, porque na parte estrutural e administrativa, o América tem conseguido ir muito bem até agora. E prova disso, né, da questão de andar com as próprias pernas, né, que é o que o América faz, na verdade, é que vocês anunciaram já dentro da sua gestão o maior patrocínio da história do América. Historicamente um clube tradicionalíssimo, né? Por que esse patrocínio veio? A gente futebol não se faz porque eu gosto ou porque você gosta, porque isso é vitrine. O futebol se faz porque ele é negócio, né? E foi assim que esse patrocínio veio também? O América na temporada passada ele já fez uma entrega muito positiva para os patrocinadores, tanto que aí exposição de televisão, o que mais? As ativações internas, o relacionamento com esses patrocinadores, como se deu a relação durante a temporada, as entregas previstas no contrato e, obviamente, o que conta para um patrocinador é a exposição de mídia que ele tem ao patrocinar os clubes, né? O América ele conseguiu praticamente renovar todos os contratos dos parceiros comerciais e patrocinadores da temporada passada. Quem conseguiu isso? O único que não teve a renovação foi o patrocinador master do ano passado, que atua no mesmo segmento do patrocinador que entrou. Então a gente acabou tendo uma substituição de marcas, mas no mesmo segmento.
gente teve 2 pontos que favoreceram para que o América conseguisse o maior acordo de patrocínio da sua história. Um deles foi a exposição de marca que ele entregou no ano passado, a maneira como ele se apresentou esportivamente em 2022 e, obviamente, uma inflação no mercado em cima das casas de apostas que estão realmente patrocinando quase todos os clubes da Série A, B e C, tem um patrocinador de casas de apostas. Então, de fato, é um mercado que estava inflacionado por ter várias empresas do mesmo segmento buscando clubes para patrocinar, mas o América conseguiu fazer uma negociação melhor em relação aos acordos anteriores, também pela exposição que ele conseguiu entregar nos últimos 2 anos aí disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Você me disse que o seu maior desafio quando você foi contratado pelo América era a questão do torcedor, né? A média de público do América 2.100, algo parecido com isso, né? Em todo o Campeonato Brasileiro, com umas alternâncias quando ele enfrentava, né, um time que tinha tipo, foi o jogo do Flamengo, por exemplo, né? O Flamengo ali na disputa da Libertadores, o próprio título brasileiro, em algumas circunstâncias ele teve um público maior, mas obviamente a gente sabe que muito em função do torcedor da outra equipe. Isso é um desafio de todo tamanho, né? Porque eu vou te ser muito sincera, com o tempo que eu tenho de carreira, eu não entendo como que, e principalmente nos últimos anos, né, mesmo que, porque quando você conversa na rua, você vê muito torcedor do América. Né? Mas eu não entendo por que esse mesmo torcedor não é o torcedor que vai lá para o Independência, que vai para a arquibancada, que vai, sabe? Né? Porque o América, por tudo que ele faz, ele merece que esse torcedor vá, né? É um desafio, assim, daqueles enormes, né? O crescimento da torcida e a presença da torcida no estádio, ela tem muito a ver com a performance do time, né? O América em 2022, 2021 e 2022 já fez por merecer uma presença maior do torcedor no estádio. Eu acho que o nosso investimento ele precisa continuar em cima da equipe de futebol profissional para que a gente continue conseguindo bons resultados, melhorar os resultados da temporada passada, que já vai ser muito positivo para a gente, e isso naturalmente vai atrair torcedores para os nossos jogos. Então tem duas maneiras de se levar torcedor no campo, resultado e ídolos, né? À medida que você tem atletas que chamam a atenção do torcedor, naturalmente ele vai estar presente para poder acompanhar os jogos. Por outro lado, tem a parte nossa para ser feita nisso, né? A parte do marketing do clube para fazer. Então a gente precisa melhorar o nível de serviço da arena, melhorar a condição de alimentos e bebidas lá, a maneira de o torcedor consumir esses produtos lá, né? Ter uma facilidade maior na venda dos produtos, ter um acesso melhor nos dias de jogos, tem outras situações, criar alternativas de pré-jogo para que também possa ter um atrativo a mais para o torcedor ir ao estádio. Essas ações, elas estão dentro do nosso planejamento de 2023. Então não é só esperar a bola entrar para falar que vai mais torcedor ao campo. E também não é só fazer essas ações que só elas por si só vão trazer torcedores ao campo. Então a gente já tem um mapeamento do que fazer para melhorar a experiência na arena e vamos implementar em 2023. Uma delas foi a retirada das cadeiras lá do setor atrás do gol, sim, né? Que era um pleito do nosso torcedor também. Eu costumo dizer, né, para algumas pessoas aquilo pode parecer um passo atrás, né? Eu, por exemplo, eu prefiro o estádio com cadeiras, né? Sim. Mas quando você vai pegar o público que está naquele setor, o público que vai àquele setor prefere sem. O comportamento dele naquele setor é assistir o jogo em pé o tempo todo. Agitar bandeiras, tocar instrumentos, pular e incentivar o time. Então, o comportamento daquele público, por mais que eu prefira a cadeira lá, quem vai ali prefere que não tenha. O seu cliente quer o quê? Então, se na minha opinião é melhor ter a cadeira, mas quem compra é melhor não ter... E por outro lado também acaba representando uma economia para o clube, né? Porque
à medida que você tem lá a cadeira, você tem que dar manutenção na cadeira, a cadeira quebra, você tem que substituir, enfim. E para a gente, já havia, esse setor, ele já tinha uma quantidade boa de cadeiras quebradas, uma outra quantidade, talvez até maior, sem as cadeiras já que foram removidas, até por vandalismo, ou porque quebrou e não foi substituída. Então, na hora que você olha para aquele nós temos duas alternativas, ou repor as cadeiras, que ia custar mais caro, ou tirar as cadeiras e atender um anseio do torcedor. Então, a gente juntou o útil ao agradável aí, né? Atendemos o anseio do torcedor e também tivemos uma economia considerável face à retirada das cadeiras ou repor as cadeiras que tinham acabado. Então, voltando aqui ao tema central, né? Vamos trabalhar para melhorar a performance esportiva e vamos trabalhar ações fora do campo para poder melhorar a experiência do torcedor no estádio e criar alternativas para que ele também possa ter elementos, né, motivos para ir ao jogo que não só o jogo de futebol em si. E você tem experiência nisso, né? Porque anos de Cruzeiro tendo uma torcida que cobrava muito, né? A torcida do Cruzeiro é uma torcida que cobra muito. A torcida do Fluminense também cobra e tem uma rivalidade lá absoluta, né? É um outro estilo, né? Mas também e é interessante, né? Porque é uma torcida com características muito próprias, né? A torcida do Fluminense é muito própria, né? Tem a rivalidade com o Flamengo, mas daí tem a rivalidade com o outro, tem com o outro, daí traz o jogador, tem a questão administrativa deles, cada hora é também, uma confusão danada da parte, né? Você sabe não tem isso? Tem. Sabe que lá no Fluminense eu enfrentei um problema, não parecido com esse aqui, mas um problema também de frequência nos jogos, né? Porque a torcida do Fluminense é uma torcida que tem um poder aquisitivo maior. Muito maior. Eles usavam um nome que eu não vou citar aqui porque está fora de moda se utilizar, mas eles tinham um nome anterior lá, né? Uma torcida, apelido, vamos dizer. É uma torcida que tem um poder aquisitivo maior. No Rio de Janeiro é uma cidade que tem praia. É verdade. E quando eu cheguei ao Fluminense, a conversa interna do clube o nosso torcedor, ele tem várias opções de lazer antes de ir ao nosso jogo. Então, para ele estar no nosso jogo, o jogo tem que valer muito a pena. Mais ou menos um pouco do comportamento. Você tinha que torcer para chover, ninguém para a praia para poder ir para o campo, mais ou menos isso. E ele tinha muitas opções para fazer outras coisas com poder aquisitivo, então ele não era ir ao jogo não era o primeiro. Ele podia passear em Angra dos Reis, Paraty, região dos Lagos, né? Então, ter casas por todos os lados. A gente dependia muito da performance do time para o torcedor se motivar aí, né? Por característica de time, de torcida. E aqui no América a gente também, encontro também uma situação parecida, né, em termos de comportamento de torcida, uma torcida que tem um poder aquisitivo maior. Não está muito presente nos estádios. Se a gente for olhar aí as médias de públicos do América dos anos anteriores, o América tinha uma performance maior. A gente até brinca, né? Tira o pijama, né? Tinha uma quantidade maior de torcedores no estádio do que tem hoje, né? Então, esse comportamento, uma outra ação que a gente vai fazer no departamento também é trabalhar com um pouco mais de pesquisas também, para a gente entender mais e melhor o comportamento do torcedor. É saber quem está lá porque está e quem não está porque não está. Isso é importante. E a partir daí a gente ter ações mais assertivas, né? Porque não adianta nada a gente, ficar aqui achando, se a gente colocar um show antes do jogo, vai levar mais público. Acho que sim, mas será que é isso que o nosso cliente está querendo? Será que é esse é o motivador? Talvez seja, mas talvez não seja. Então, mais importante do que a gente criar as ações é entender melhor esse comportamento, né? O comportamento da presença, o comportamento da ausência, onde está o nosso torcedor, né? Fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, né? Até mesmo para a gente ter uma mensuração exata da quantidade de torcedores que tem o América, né? Belo Horizonte é uma cidade muito grande, uma cidade muito populosa, tem muitos torcedores do América aqui, mas a gente ainda não tem um número de referência, né? Qual é esse número? E nem onde ele está, né? Porque tem gente que fala assim, tal região tem mais cruzeirense, tal região tem mais atleticano. Onde que é o torcedor do América? É onde? Essa pesquisa vai te trazer isso. E mais importante, Gilmar, é o seguinte, né? Os números de torcida em futebol são muito elevados, né? Então, é um cliente muito fiel.
Mas vamos supor que a gente de fato tem um número muito pequeno para trabalhar. Mas qualquer número de clientes de um negócio a partir de 100 mil clientes é muito cliente. É muita gente que você pode trabalhar. Então, se são 50 mil, se são 100 mil, se é 1 milhão, pouco importa esse universo. O trabalho, né? Pouco importa o universo, porque o trabalho ele vai ser direcionado para a quantidade que a gente perceber e que a gente pode atingir. E para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que saber o que esse torcedor quer, qual é a necessidade desse torcedor para a gente poder trabalhar de cá. Que tem torcida? Tem. Que ela é numerosa? Que ela não é tão numerosa quanto a torcida do Cruzeiro e do Atlético, todos nós sabemos, mas é um número... Pode mudar. É um número que a gente precisa conhecer para poder trabalhá-lo até no crescimento desse torcedor. E aí, dentro dessa experiência, né, Cruzeiro, Fluminense, você também foi parar no Paysandu, que, para quem não sabe, né, aliás, Belém, uma cidade maravilhosa, né, vá conhecer. Se você não conhece, é um belíssimo local para você, né, tirar férias e ir, maravilhoso, não dá nem para dizer. E o pessoal super arraigado, né, muito só. Você abre o jornal de lá, você vai assim, onde é que tá o jogo do Cruzeiro aqui? Tá, não tá, porque a maioria eles e depois o resto. Eles são, né, ou é Paysandu, é Remo, mas não é assim, tipo, essa rivalidade Cruzeiro, Atlético, que te permite até ter uma página no jornal com outros clubes. Não, lá é eles. Não é isso? Exato. E uma torcida apaixonada e também, né, é diferente. E eu fiquei muito impressionado com a torcida paraense, né? Não só a do Paysandu, porque Paysandu e Remo são duas grandes instituições, são assim, o povo paraense para mim talvez seja o povo que mais ama futebol. É impressionante, as pessoas não sabem disso. Eu tive essa chance com o Cruzeiro, né? A Copa dos Campeões, a gente teve lá por 2 vezes, né? Inclusive a gente disputou uma das partidas da final de lá, né? Da Copa dos Campeões, aquela que a gente foi vice, né? E assim, eu ficava impressionada. Como é que pode ser apaixonado aquele tanto? Eles lá queriam saber quem que era a gente, que não era, eles queriam, né? Lógico, eles iam lá cobrir e tal, mas porque estava acontecendo lá o jogo, porque eles são muito apaixonados. A torcida se envolve muito com os jogos, né? E é muito comum os torcedores, no dia a dia, você ir às ruas lá e ver torcedores com a camisa de Paysandu e Remo em qualquer dia da semana. Em qualquer dia da semana. Quando o time tem um resultado positivo, aparecem mais. É como aqui em Belo Horizonte, quando o Cruzeiro, o Atlético ou o América vencem uma partida, no outro dia é comum a gente ver torcedores com a camisa nas ruas, né? Lá todo dia eles estão trajados de Paysandu e Remo. Tem uma rivalidade muito grande, muito grande. E assim, o que mais me chamou a atenção são 2 clubes que estão fora da disputa nacional, do cenário nacional há bastante tempo. Há bastante tempo. Tão pouco nos noticiários. Mas, assim, para conversar com o torcedor paraense, tem que se passar por Paysandu e Remo. Não adianta chegar lá o Flamengo, o Corinthians, que tem sim penetração, tem notoriedade, mas o torcedor paraense, se você passa pelo Paysandu, pelo Remo, o torcedor paraense te nota. Então é bem interessante, foi uma experiência muito legal. E, claro, vou ter que puxar a sardinha para a torcida do Paysandu, né? Que foi porque eu trabalhei aí praticamente 3 anos. Desculpa, mas ele, depois Recife também teve lá, né? Augusto Recife, né? Foi jogador do Paysandu. Então, assim, eu tenho uma relação amorosa com o Paysandu. Eu também sou Paysandu, desculpa, seu Remo. Mas, enfim. Mas, é interessante a gente notar, né? Num país tão continental, né? Como que a gente aqui no chamado Sul-Sudeste, né? A gente olha pouco, às vezes. Hoje você tem a Copa Nordeste que traz muito essa força do Nordeste também, que também é muito forte, né? E que, porque a gente aqui tem mania de achar que nós é que somos, né? A elite está por aqui. Talvez até financeiramente sim, mas o futebol, e por isso que eu amo a Copa do Brasil, porque ela deixa a gente conhecer a verdadeira origem do nosso futebol, né? Aquilo que a gente representa como futebol, que é muito mais do que só isso aqui, né? E lá agora o Mangueirão foi reformado. Verdade. E vai ser reinaugurado, acho que agora no mês de fevereiro, e com certeza nós vamos receber aí imagens da mídia em geral aí, falando da grande festa que vai ser essa reabertura, porque o povo paraense está bem ansioso pela volta do Mangueirão, né? E um jogo com Paysandu e Remo, né? Então vai ter
Vamos ver algumas imagens aí. Quem está nos assistindo vai poder acompanhar e lembrar aí do que a gente está falando hoje. É verdade, muito legal, muito legal. Agora, Marconi, a gente já está caminhando para o final. Eu queria que você dissesse, dentro dessa sua experiência, quantos anos já no futebol? Está indo para o 21º. Segundo. Eles adoram fazer isso para me mostrar que eu tenho muito mais tempo que eles, entendeu? Ele, Daniel Seabra, que é da mesma turma dele, Cássio Arregui, que também formou com ele, entendeu? Eles são da mesma turma. Daí eles ficam falando assim, quando eu era pequena eu te assistia no Minas Esportes. Eles adoram fazer isso comigo. Aí vai te deixar tipo coisa. Eu falo assim, mas eu tô ótima. Tô me lixando qual é. Mas, Marconi, aí dentro dessa história de América, de uma temporada que a gente sabe que vai ser muito complicada, né? Porque é Copa do Brasil, é Sul-Americana, é o brasileiro que tem que se manter, a Série A, né? Se manter, né? Aliás, eu acho que o América já pode sair dessa fase do se manter e tentar, né, mais para cima, até porque ao final quase que ele belisca a vaga da Libertadores, né? É o próprio Campeonato Mineiro, né, que traz aí as equipes que se mexeram muito, né? O América um pouco menos. Eu até estava dizendo que eu acho que ele sai na frente em relação às outras equipes, pela manutenção do trabalho, pelo tipo de trabalho que foi feito, as contratações muito pontuais, né, mexeu-se menos, e o América já vinha bem, na verdade, né, essa série de coisas. Então você tem uma temporada cheia de coisas, ainda tem a questão da SAF para ser resolvida e tudo mais. O que está nos seus planos? Bom, essa temporada é uma temporada de consolidação do clube, né? O clube já vem entregando bons resultados esportivos aí nas últimas 3 temporadas, e essa é uma temporada de afirmação. O discurso dentro do América não é de manutenção na Série A, o América tem um apetite maior, né? Tem um apetite de disputar um pouco mais acima das posições que disputou aí nas competições em relação a 2022. A gente sabe que vai ser muito difícil, sim, mas todos no clube estão trabalhando em função disso. Do ponto de vista da área de negócios e marketing, né, a gente recebeu a Arena Independência em maio de 2022, a Arena voltou para a gestão do América, e o nosso desafio em 2023, uma das minhas atividades, né, vai ser transformar a Arena, né, de fato, dar vida para a Arena. A Arena, quando o América recebeu, a partir de maio do ano passado, a gente acabou dando sequência nos contratos que estavam em vigor, nas entregas que já estavam marcadas para aquela temporada, mas agora o estádio, de fato, está sob gestão do América, sob a tutela do América desde o início da temporada, né? Então, tem todas as questões de documentações, né, de laudos que a gente já fez, já entregou, já recebeu, situações dos bares que a gente pensa em melhorar, do telão do estádio, da iluminação do estádio também, que o América acabou tendo que fazer um investimento alto no ano passado. E agora sim, não só ter um olhar mais atento para a manutenção e para as entregas que o equipamento precisa ter para receber os torcedores e as partidas, mas transformar a Arena num ambiente mais propício a negócios, né? Atrair mais eventos que não só o futebol. Volta de shows, volta de eventos, né? Lembrando para o pessoal também que muitos jogos de Cruzeiro e Atlético vão ser realizados lá na Arena Independência, e aí tem a ver com o fato da agenda do Mineirão estar pesada também, tem a ver com o fato também de ser muito dispendioso jogar no Mineirão. A gente tem que falar as verdades aqui. E também com o fato de que a Arena MRV, que é o estádio do Atlético, não é de imediato. A gente sabe que a inauguração é 25 de março, mas vai demorar um pouco para as partidas de futebol irem para lá. Então, o Independência vai acabar sendo a casa vamos lá, das equipes mineiras de uma forma maior até, talvez, do que o Mineirão. Exato. E uma preocupação muito grande, principalmente do Salum, né, que fica um pouco mais à frente dessa área, e do Euler também, que cuida mais diretamente ali do departamento de futebol, é a condição do gramado, né? Com tantos jogos e tudo. Então, a gente precisa compatibilizar esse nosso desejo de deixar o equipamento mais apropriado para receber outros eventos que não o futebol. A nossa preocupação
possibilidade de receber jogos não só do América, mas também de Cruzeiro e Atlético. A gente tem uma previsão inicial aí de que a Arena em 2023 possa receber pelo menos 50 jogos na temporada. Jogo pra caramba. Isso mesclando Cruzeiro e Atlético. Além dos jogos do América. A única negociação que a gente já tem confirmada e acertada são os 3 jogos que o Atlético vai mandar no Independência, sim, e possivelmente, por enquanto, o primeiro jogo do Cruzeiro na Arena também. Que também está sendo conversado. Né? Pode ser que tenha outros desdobramentos que não só esse jogo, mas a gente tem que trabalhar com o que tem hoje, que são os 27 jogos previstos para o América, esses 3 jogos já assegurados do Atlético, uma previsão nossa ainda sem nada concreto, né, de ter aí talvez mais cerca de 15 ou 20 jogos extras a esses 30 que já estão confirmados, né? Então, a maior situação lá, que além de tentar compatibilizar tudo isso, é ter um gramado de excelência, que é uma exigência do presidente da SAF, o Marcos Salum. Olha, podemos usar o estádio, criar alternativas, mas o gramado tem que o futebol, tem que ser o principal. E então, assim, a gente tem o desafio de trazer eventos para o estádio, mas com a preocupação de o gramado estar sempre em perfeitas condições. Ele vai ser utilizado pelos 3 clubes, né, podendo ser utilizado por 3 clubes, tem uma sequência grande de jogos lá, e que talvez não seja tão simples assim de a gente trazer outros eventos para o estádio também, mas são situações que a gente vai administrando no decorrer da temporada, e eu acho que a gente tem um cenário muito positivo para a Arena Independência em 2023. Eu estou vendo um cenário muito positivo para a América, com certeza. Obrigada, Marconi, valeu demais. Muito obrigado. Adoro você, adoro. Sucesso, não tem a menor dúvida que vai ser sucesso, que você vai trabalhar muito bem, que essa torcida do América vai ter a noção do tamanho mesmo. A gente tem que falar, né, gente? Do tamanho que é o América, do trabalho que se faz, do tanto que eles se dedicam a isso. E vocês precisam ir para lá, vocês precisam ir para campo. O América precisa do apoio, o América precisa mostrar para esse Brasil todo, para a América do Sul e para todo mundo a torcida que ele tem também. Né? Exato. É isso. Valeu demais, gente. Até a próxima, hein? Você sabe que aqui você tem sempre as melhores entrevistas. Valeu demais. Não se esqueça, entra lá no portal O Tempo, entra lá no nosso site, nas nossas plataformas digitais, inscreva-se. E Rádio Super também, você vai conseguir acompanhar tudo de Mar Entrevista. Um beijo grande, tchau, até a próxima.